Olá pessoal, meu nome é Désio, sou do Polo de Ipatinga. Estou gravando agora um screencast explicando sobre como encontrarmos as raízes de uma função polinomial de segundo grau, ou função quadrática. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, encontre as raízes. Lembrando que esta função aqui é uma função polinomial do segundo grau. Para encontrarmos as raízes dessa função, nós utilizaremos a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula utilizada nesses casos. Lembrando que cada letrinha dessa aqui corresponde a um termo da função. A letra A corresponde a esse termo que é a incógnita ao quadrado. A letra B corresponde a esse termo, corresponde ao número que está junto com a incógnita, x. E a letra A, que é essa, e a letra C, que é esse número sozinho. Então, nós faremos as substituições. O B é o menos 3, então nós colocamos menos, parênteses, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, aqui é o b ao quadrado, nós substituímos menos 3 ao quadrado, entre parênteses, menos 4 vezes o 1, que corresponde ao a, que é esse númerozinho que está aqui, ó, antes do x ao quadrado, vezes o 2, que é o número correspondente à letra c, sobre 2 vezes 1, que é 2 vezes o número que acompanha o termo A. Resolvendo essas questões aqui, então encontraremos as raízes da função. Então, vamos lá. Fazendo menos com menos aqui dá 3. 3 mais ou menos raiz de 3 vezes 3 dá 9. Menos 4 vezes 1 vezes 2, que dá 8. Então, isso aqui vai dar 3 mais ou menos 1 sobre 2 vezes 1. Encontrando 3 mais ou menos 1 sobre 2 é igual. Aí encontramos o x', que é o 1, e o x duas linhas, que é o 2. Essas são as raízes dessa função polinomial do segundo grau. Após encontrarmos as raízes, nós encontraremos o vértice da parábola. Lembrando que essa função polinomial, ela é uma parábola. Vamos lá então. Para encontrarmos o vértice do x, o x-vértice, faremos o b sobre 2a. Então, do mesmo jeito que fizemos na primeira. A b corresponde a esse número aqui, ao número que acompanha o x, a incógnita, sobre 2a, que é o A sendo esse número aqui fica escondido, que é o 1, que está na incógnita ao quadrado. Fazendo essa conta, encontraríamos o x-vértice, que é o 3 meios. Transformando em decimal, é 1,5. Para encontrarmos o y-vértice, do y, fazemos menos delta sobre 4a. O delta é aquela parte que fica por dentro da raiz quadrada, na fórmula de Bhaskara, que é o b ao quadrado menos 4ac, sobre 4a. Então, fazendo as substituições, teremos menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2, sobre o 4a. Então, o y-vértice, gente, me desculpa, teve um erro aqui. O 4a aqui é 4 vezes 1. Eu esqueci de fazer essa mudança aqui, ó. Então, vamos considerar que esse 4a é 4 vezes 1. Então, encontraríamos o 0,25. Lembrando que esse 0,25 menos 0,25 é menos 1/4, que eu transformei em 0,25. Então, feito essa parte aqui, nós vamos encontrar agora o y de cada uma das duas raízes.
para podermos encontrar esse valor de y, eu simplesmente troco os valores encontrados em x, na primeira fórmula, as raízes, na função. Então eu pego aqui o y igual ao 1, que é essa primeira raiz que eu encontrei aqui, essa raiz, esse 1 aqui, e fazendo a substituição, eu encontro y igual a 0, que dá 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. E isso aqui dá menos 3 mais 1, 1 vezes 1, 1 menos 1, 0. Depois eu encontro o y da outra raiz, a raiz que eu encontrei lá, que é a 2. Voltando aqui para a gente conferir, essa aqui é x duas linhas, é o 2. Voltando, eu encontro também o 0. Então, as coordenadas dessa função é o 1 e o 0 é o 1 para x e o 0 para y, e o 2 para x e o 0 para y. Traçando o gráfico, agora que a gente já encontrou os vértices, da parábola, encontrou as coordenadas, nós iremos traçar o gráfico. Traçando o gráfico, temos aqui, né, como a gente já sabia, uma parábola com essa parábola passando pelas coordenadas 1 e 0 e pelas coordenadas 2 e 0. Lembrando que este aqui é o vértice da parábola, que é aquele ponto que corresponde a 1,5 de x e menos 0,25 de y. Então, está marcado com esse pontinho vermelho essa coordenada, que é o 1,5 e menos 0,25. Bom, gente, eu vou ficando por aqui com a minha explicação. Espero que tenha ficado boa e agradeço a todos pela atenção.